Ele foi chamado de o político mais popular do planeta por Barack Obama, mas os últimos anos foram duros com o ex-presidente do Brasil. Em 2017, Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado por corrupção e preso. As perdas pessoais foram tão devastadoras quanto as perdas políticas e muitos pensaram que Lula sairia de cena. Mas no início deste ano, o Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu revogar as condenações que o mantiveram na prisão quase 2 anos e restaurou seus direitos políticos. As sondagens mostram que Luiz Inácio Lula da Silva está bem colocado para vencer Jair Bolsonaro na eleição presidencial do próximo ano. Meu convidado no Global Conversation de hoje é o ex-presidente do Brasil e superstar da política, Lula. Presidente Lula, muito obrigado por participar do Global Conversation. Quando nós conversamos pela última vez, em 2016, o senhor me disse que não se candidataria mais à presidência. O senhor disse que estava cansado, que queria deixar um espaço às novas gerações. Muita coisa aconteceu desde então e eu acredito que o senhor mudou de ideia. Olha, Anelisa, a primeira coisa que me fez mudar de ideia é que quando eu falei para você a primeira vez, eu pensei que com 75 anos eu estaria velho. E eu descobri que eu estou novo com 75 anos. E depois que o Biden, com 78, se candidatou e ganhou as eleições dos Estados Unidos, eu fiquei pensando por que não me candidatar às eleições do Brasil. Eu ainda não me decidi disputar as eleições. Nós dedicamos 2021 para que a gente possa brigar para conseguir vacina para todo o povo brasileiro, para que a gente consiga um auxílio emergencial para que o povo possa sobreviver e para que a gente consiga crédito para pequenas e médias empresárias continuarem mantendo seus empregos. Somente a partir do final do ano é que a gente vai, então, começar a pensar na questão das eleições. E se o PT quiser, outros partidos aliados quiserem, eu estou totalmente à disposição para ser candidato a presidente do Brasil, recuperar o Brasil, fazer o Brasil voltar a crescer e colocar o Brasil, sabe, a nível internacional como um país protagonista, como nós fomos quando eu governei o Brasil. O senhor mencionou pedir mais vacinas, ajudar os brasileiros a atravessar a atual crise, mas como é que o senhor pretende fazer isso se o senhor não está no poder, justamente? O senhor pretende pedir ajuda internacional, por exemplo? Olha, não, nós estamos fazendo não só campanha e denúncia, como estamos brigando no Congresso Nacional para que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado ajude a comprar vacinas que estão à disposição no mercado. Sabe, o Brasil foi muito irresponsável, né, Elisa? O Brasil deixou de comprar 70 milhões de vacinas quando ele poderia ter comprado logo no início da pandemia. O Brasil, o presidente da República foi responsável, ele é um negacionista, ele não acredita no coronavírus, ele não acredita na vacina. A única coisa que ele acredita é em vender remédio que não presta para combater o coronavírus. Então, nós tivemos um problema. Mais da metade das pessoas que morreram no Brasil é pela irresponsabilidade e pelo comportamento do governo brasileiro. Se o governo tivesse se comportado de forma irresponsável, humanista, criado um comitê de crise, reunido os especialistas, os cientistas, a gente não teria a quantidade de vítimas que nós temos hoje. O senhor está falando de uma crise que já custou a vida de 500 mil de brasileiros. No momento que nós estamos conversando, mais de 1.700 pessoas continuam a morrer no Brasil todos os dias. O senhor acha que o senhor teria feito um trabalho melhor na gestão dessa crise? Teria, Annalise, sabe por quê? Quando surgiu a gripe H1N1, nós vacinamos 83 milhões de pessoas em apenas 3 meses. Ora, o presidente da República não é obrigado a saber tudo. O papel do presidente da República é o papel do maestro, é coordenar a sua equipe. Se o presidente tivesse criado um comitê de crise, tivesse chamado cientistas para participar, tivesse chamado, sob a coordenação do ministro da Saúde, os secretários da Saúde dos estados, criado um protocolo, nós não teríamos tido no Brasil a quantidade de vítimas que nós tivemos. Por isso que eu digo sempre que metade dessas vítimas nós temos que responsabilizar nas costas do presidente da República e é por isso que eu faço questão de dizer que ele é um genocida pela quantidade de mortes que nós tivemos no Brasil. O presidente que o senhor acusa ser um genocida se chama Jair Bolsonaro e é uma figura realmente muito controversa, inclusive na comunidade internacional.
Porém, muitos culpam o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, e as falhas desse partido pela ascensão de Jair Bolsonaro. Dizem, por exemplo, que o desencanto com 14 anos de PT no poder levou a uma situação política que empurrou muita gente a votar pelo candidato de extrema-direita. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, eu tenho a dizer que os que dizem isso são aqueles que votaram no Bolsonaro, aqueles que contribuíram para ele ganhar. Quem é que contribuiu para o Bolsonaro ganhar as eleições? Aqueles que me acusaram falsamente, aqueles que me colocaram 580 dias na cadeia para que eu não pudesse disputar as eleições, aqueles que fizeram acusações falsas contra mim e agora já estão provadas que as acusações eram falsas, que o juiz era parcial, que os procuradores faziam parte de uma quadrilha, tudo isso já está provado. O Bolsonaro é resultado de uma mentira, da farsa, ou seja, porque nunca se teve tanto fake news numa campanha, ele não participou de debate, ele mentia, e mentia descaradamente. Ainda hoje, Annelise, o Bolsonaro conta 4 mentiras por dia. 4 mentiras por dia. Ou seja, você imagina quanto que ele contou durante o processo eleitoral. Então, na verdade, o povo tomou uma decisão, na minha opinião, equivocada ao votar no Bolsonaro, mas esse é o risco da democracia, esse é o risco do processo eleitoral. A polarização no Brasil agora é diferente. Não é entre dois extremos, um de direita e um de esquerda. A polarização no Brasil é entre o fascismo e a democracia. Eu represento a democracia porque sou de um partido democrático que tem uma história de governança muito democrática e o Bolsonaro representa o fascismo. Então, o que está em jogo é isso. É uma polarização de verdade. O povo vai decidir quem gosta de democracia, quem quer o presidente democrático ou quem quer a continuidade de um fascista no governo. É isso que está polarizado e a gente não tem que ter medo da polarização. A gente tem que ter consciência que depois das eleições, você ganhando as eleições, você vai ter que governar unificando a sociedade, conversando com todos os seres humanos daquele país e tentar construir uma governança em que as pessoas possam viver mais felizes, viver em paz, trabalhar e viver dignamente. É isso que eu vou fazer, já fiz. Já fiz uma vez, já fui presidente 8 anos, já consegui provar que é possível você construir um Brasil altamente desenvolvido, um Brasil que melhora a qualidade de vida do seu povo, e você sabe a luta que eu tenho contra a desigualdade para combater a pobreza. Nós conseguimos tirar o Brasil do mapa da fome da ONU e, lamentavelmente, a fome voltou ao nosso país. Então, eu sou um presidente que vou governar o Brasil para todos, mas as pessoas têm que saber. Entre governar para todos, a parte pobre da população é a parte que terá preferência numa governança minha. Presidente, parece que o senhor já está em campanha presidencial. Não, é bem possível, veja. O problema é o seguinte, é que eu não posso me anular, sabe? Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou vivo, que eu estou disposto, que eu estou com saúde, que eu sei como fazer, sabe, a concertação desse país, que eu sei como construir a democracia. A primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei as eleições em 2013, Annelise, foi criar um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, colocando grandes empresários, padres, pastores, índios, negros, bancos, sindicalistas. Ou seja, juntei a sociedade civil para que ela, junto comigo, assumisse a responsabilidade de governar o Brasil. E deu certo. É por isso que, quando eu deixei a presidência, eu tinha 87% de bom e ótimo na opinião pública. A comunidade internacional anda muito preocupada com a situação no Brasil. O senhor teria uma mensagem para essa comunidade internacional, principalmente para países europeus? Qual seria a sua mensagem hoje? Annelise, os governantes europeus, tanto os que estão no governo quanto aqueles que já foram no governo, o movimento sindical e as entidades da ONGs conhecem o PT, conhecem o Brasil e conhecem o nosso governo. Nós tivemos uma relação exuberante
Eu posso te dizer que, quando eu fui presidente da República, a minha relação com todos os partidos da Europa era extraordinário. Era com todos os presidentes, foi com Gordon Brown, foi com o Tony Blair, foi com Sarkozy, foi com o Chirac, foi com a Angela Merkel, foi com o Schroeder. Eu conversava com todo mundo. O Brasil é um país que não tem contencioso e o Brasil precisa fazer uma parceria com a União Europeia. Nós precisamos consagrar o acordo entre a União Europeia e a América do Sul para que a gente possa também dar à Europa a oportunidade de não ficar ilhada entre China e Estados Unidos. Eu fico vendo as notícias daqui e vejo os americanos colocando posições contrárias ao gasoduto que a Alemanha está tentando fazer, sabe, com a Rússia. Eu fico vendo os Estados Unidos brigar por conta da indústria, sabe, da inteligência artificial, da Huawei, da indústria de dados, ou seja, os Estados Unidos e a China precisam se colocar de acordo e a Europa não pode ficar no meio dessa briga, não. Por isso que a América Latina e a relação com o Brasil é muito importante, para que todos os países possam compreender que a gente que acabou a Guerra Fria, que a gente que não quer mais guerra nuclear, a gente não pode ter uma guerra comercial, a gente não pode ter uma guerra, sabe, da indústria digital. Nós precisamos construir um jeito de melhorar a vida da humanidade. E eu acho que a Europa, com o seu estado de bem-estar social, a Europa pode contribuir para que a gente faça políticas para ajudar a desenvolver os países mais pobres do mundo, inclusive com a vacina contra o coronavírus, ou seja, para que ela seja transformada num bem da humanidade e para que todas as pessoas possam receber suas vacinas. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muito obrigado por participar do Global Conversation. Obrigado, Elise, e até a próxima oportunidade. Romanos 13? Romanos 13, toda autoridade vem de Deus. Muito bem. Bom, então, você falou de Deus, vamos falar agora de um regime que dizia que religião era o ópio do povo, tá certo? Comunismo, ainda é assunto, não só nos livros de história. Vamos lá, então é o próximo assunto, vamos falar sobre comunismo. O vice-presidente, senador eleito, Hamilton Mourão, fez uma postagem ontem em suas redes sociais para relembrar o aniversário de 87 anos da intentona comunista. Na postagem, o senador eleito atacou os comunistas, abre aspas. Na data de hoje, em 1935, traidores da pátria intentaram contra o Estado e o povo brasileiro. A intentona de 27 de novembro foi a primeira punhalada do movimento comunista internacional contra o Brasil. Não seria a última. Eles que venham não passarão. Como vocês viram, esse recado de Mourão para a esquerda é um recado duro, relembrando aqui o movimento da intentona comunista em 1935, que tentou percorrer todo o país e implantar um regime que fracassou redondamente na União Soviética, na Alemanha Oriental, na Coreia do Norte, em todos os países. O que você acha disso, Alexandre Bissoli? Capês, as pessoas têm que entender que no Brasil existem regras, existe um sistema colocado, existe uma democracia vigente. Ninguém vai conseguir ou querer mudar isso de forma radical. Eu costumo dizer sempre que a gente passou da fase que a gente consegue as coisas por revolução. A gente consegue por evolução. Evolução de ideias, evolução de pensamentos, estudando, conversando, articulando. Quem achar que hoje pegar em arma, fazer ameaça, e isso para os dois lados, viu, pessoal? Fanatismo e achar que as coisas vão se resolver com extremos, com coisas que a gente tem visto por aí de gente achando que é ou a mão armada ou a paulada ou de qualquer jeito que vai se resolver, isso não resolve nada. Isso vai só aumentar o número de pessoas presas e aumentar a população carcerária. O que se resolve é entendendo como se faz o debate de forma civilizada, cobrando o Congresso Nacional, como, por exemplo, quando a gente verifica essa PEC aí que vai quebrar o teto de gastos, isso não é o presidente que faz sozinho. Ele vai fazer um acordo, a que preço ninguém sabe, talvez a gente descubra daqui a um tempo. Mas é feito um acordo com o Congresso que vota isso também. Então, se a gente aprende a pressionar o Congresso, a gente aprende a se manifestar contra aquilo que a gente não quer, a gente consegue segurar. Eu não acredito que essa história de que o Brasil vai virar um comunismo, uma coisa toda, o pessoal também acaba radicalizando demais as coisas. Mas eu acho que o recado do Mourão é muito importante para a gente entender que a gente não vai tolerar mais radicalismos
extremismos, e quem acha que porque alguém do PSOL foi lá falar de política econômica é essa que vai ficar vigente no país, está redondamente enganado. A população do Brasil é sábia, já mostrou uma vez que indo às ruas conseguiu o impeachment da presidente Dilma, quando foi um desastre o governo econômico, a gestão da economia no governo do PT, e pode fazer isso outra vez. Já provou que deu certo uma. Acho que ele tem que estar vigilante, de olho, e usar os instrumentos dentro da lei e da Constituição para se manifestar e conseguir os resultados pretendidos. Muito bem. Deise, o que você acha aí dessa manifestação? Eu concordo com o que o Pissoli falou. Eu acho que tem alguns pontos, assim. O que o Mourão está fazendo é mais do que necessário, uma oposição democrática no plano simbólico. Isso é extremamente necessário para que a democracia funcione. E aí o que me faz pensar sobre isso, eu sei que o Fernando discorda um pouquinho de mim, já vou me adiantar porque a gente já conversou sobre isso, mas o Mourão está ocupando uma cadeira de oposição democrática que eu penso que poderia ser do Bolsonaro. O Bolsonaro está quieto, ele não reage, fica escondido dentro do Palácio do Planalto, enquanto ele deveria estar liderando essa oposição democrática. Então, o Mourão vai fazendo esse papel, né, vai assumindo esse trabalho. Agora, tem um ponto que o Pissoli tocou que eu acho que é interessante também propor uma reflexão. Assim, medo do comunismo, os medos eles vão evoluindo de acordo com as sociedades, né? Eu acho que o medo do comunismo já não é mais um medo tão forte. O que a gente tem medo hoje com esse governo que assume e com tudo que já aconteceu, é o medo da volta da corrupção, é a cleptocracia instaurada no Brasil. Então, é uma oposição que vá se valer e vá se fortalecer nos próximos 4 anos, ela tem que lidar com esses assuntos, né? Mais com a corrupção e com o que a esquerda já fez. O comunismo, o próprio governo do Lula já mostrou que essa não é uma pauta que deve imperar nesses próximos 4 anos, né? A gente tem que saber que Lula que vai assumir, mas eu acho que os medos, eles são outros e são esses que devem ser trabalhados pela oposição. Meu querido Coronel Telhada, você acha que o Brasil corre algum risco de ter implantado aqui um regime comunista? Capês, eu entendo que a gente tem que estar sempre vigilante. Nós somos militares, somos homens e mulheres adeptos da eterna vigilância, né? É bom lembrar que o movimento da Intentona Comunista foi um movimento ocorrido de 23 a 27 de novembro de 1935. Foi um movimento forte dos militares em nome da Aliança Libertadora Nacional, a Aliança Nacional Libertadora, a ALN, que depois acabou sendo até extinto, e do Partido Comunista do Brasil. Então, esse é bem o modo de agir da esquerda. É só a gente notar as manifestações de hoje e notar as manifestações quando elas são manifestações de esquerda. Trabalhei em inúmeras manifestações aqui na Paulista, quando eu comandei o 7º Batalhão, e lembro a ação das pessoas, que era uma ação de violência contra a polícia, contra estações do metrô, contra lojas, contra bancos, enfim, é violência generalizada. Essa é a linha da esquerda. E Intentona Comunista, para quem nunca leu, é importante, entra na internet e dá uma lida no que foi essa página da história brasileira, uma página muito violenta, era uma época muito triste, vinha de 24, 22, 30, 32, 35, a movimentação política no Brasil era muito forte e muito aguerrida, principalmente pelos movimentos de esquerda que usavam, inclusive, da força da luta armada, que foi até os anos 70. Eu entendo que eles perderam a oportunidade quando eles deveriam ter extinguido o Partido Comunista lá atrás também, extinguiram a ALN e não extinguiram o Partido Comunista. Para mim, comunista, fascista, nazista, terrorista, é tudo farinha do mesmo saco, agem da mesma maneira, com violência, entendeu? Com violência, com falácias que são criadas, e nós devemos estar sempre em eterna vigilância. Fernando Holliday. Olha, Capês, eu acho interessante esse exemplo usado aí pelo Mourão, pelo seguinte: em 1935 nós vivíamos um momento no Brasil onde as nossas instituições estavam muito fracas, né? Nós tínhamos ali, por exemplo, o STF, isso vinha já desde o século XIX, mas também perdurou boa parte do século XX, inclusive durante o regime militar. O STF, por exemplo, era uma instituição relegada a prédios alugados, como uma espécie de apêndice ali do Poder Executivo ou do próprio Congresso Nacional. E o que acontecia?
Nesse período, nós estávamos já sobre o regime de Getúlio Vargas, que tentou reagir ali a essa intentona comunista, que teve um pequeno sucesso em Natal, mas no geral foi completamente fracassado. E se nós tivéssemos instituições fortes e independentes já naquela época, muito provavelmente a intentona nem teria começado. Só começou por conta da incapacidade das instituições de reagirem. Por isso que é importante nós mantermos a independência e a harmonia entre os poderes. E por isso é preocupante a maneira autoritária como o STF tem reagido nos últimos tempos. STF, TSE, as Cortes Superiores, de uma forma geral, de maneira a extrapolar as suas funções, de maneira a se exacerbar nas decisões monocráticas, reagindo contra as liberdades individuais das pessoas e dessa forma ferindo a democracia. Quando as instituições se desestabilizam, quando elas deixam de ser independentes e harmônicas entre si, abre espaço para revoluções como aquelas que tentaram acontecer ali em 1935. Portanto, é um resgate importante da história e serve de alerta a todos nós.